Bacana. Pessoal, nós vimos recentemente, né, o nosso amigo Karl Marx e a ideia do materialismo, ok? Então agora nós vamos ver uma outra corrente de pensamento que surge para combater, né, para criticar, para ir contrário, né, para ser contrário ao idealismo. Essa corrente se chama existencialismo. É uma corrente bastante interessante. Acredito que muitos dos senhores vão até querer dar uma lidazinha mais a fundo em alguns autores. Porque a base do existencialismo é uma coisa muito atraente para qualquer tipo de pessoa que se questione sobre a vida. Entendeu? Por quê? Deixa eu explicar aqui. A base do existencialismo é o seguinte, vou ler para vocês. A filosofia começa com o sujeito humano, não com o sujeito pensante. Sacou a parada? Então a filosofia começa com o ser humano, com as questões do seu dia a dia, com suas vontades, seus medos, suas angústias, certo? Com uma pessoa comum, e não só com aquele ser humano que é racional, que se preocupa com questões, por exemplo, como o ser humano apreende o conhecimento? É a partir das experiências ou a partir da razão? Ou será que depende do conhecimento? Entendeu? Esse é o sujeito pensante, aquele cara que questiona as situações não só da vida cotidiana, mas da natureza, beleza? Então a ideia do existencialismo é que a filosofia começa com algo mais simples, entendeu? Com o ser humano. Na vida do ser humano já existe filosofia. Não precisa ser aquele ser humano que se questiona, que é intelectual, entendeu? Então a filosofia começa com o sujeito humano. Tá dando alergia aqui no nariz. Não com o sujeito pensante. Tem uma frase que nós vamos ver, não hoje, quem é o autor, que é o seguinte, que eu acho que resume muito a ideia central do existencialismo. A frase é a seguinte: a existência precede a essência. Uma característica fundamental da filosofia ao longo dos séculos é se questionar sobre a essência, né? O que existe por baixo da aparência? O que existe além daquilo que nós percebemos? Beleza? Então esse é um fator básico, né? Que vem sendo questionado pela filosofia ao longo dos séculos. E aí vem os existencialistas e falam, tá, beleza, isso é importante, sem dúvidas. Mas antes de me preocupar com a essência do ser humano, de tudo que nos rodeia, eu preciso me preocupar com a existência. Antes do ser humano ser aquele ser pensante, que se questiona sobre o ser, ontologia, primeiro esse ser existe. E puramente na existência simples, já existe o filosofar, beleza? E uma frase que eu não posso deixar de escrever aqui para vocês, que mostra bem a crítica, né, do movimento existencialista em relação ao idealismo alemão, é o seguinte: o idealismo é abstrato, beleza? E distante da realidade. Pô, cara, que frase interessante, né? Pô, eu, particularmente, acho bastante interessante o questionamento do idealismo alemão, né? Não, vamos mudar o paradigma, vamos enxergar o mundo através da interpretação do sujeito, né? Aí o mundo, sei lá se o mundo existe, não importa. O que importa é como o ser humano interpreta, né, e capta isso. O mundo não existe, o que existe é como o ser humano capta ele, beleza? E aí, só que isso é meio fora da realidade, né? E tem muita coisa que envolve a vida do ser humano que fica meio deixado de lado quando a gente pensa dessa maneira, entendeu? Então eu acho bem legal a ideia do idealismo, claro, mas eu acho muito maneiro também a crítica que o existencialismo faz, né? E é uma resposta, né? Ataque, defesa e contra-ataque. Poxa, essa busca abstrata que o idealismo fez
brotar na cabeça de algumas pessoas o seguinte: não quero saber disso não. Pô, eu quero saber da vida, do dia a dia, entendeu? Do pão que ficou caro, eu vou ter que trabalhar mais, e isso me deixa triste, me dá angústia, porque eu perco tempo livre para trabalhar, entendeu? Essas coisas do dia a dia mesmo, entendeu? Acabei soando meio Marx aqui nesse momento, mas faz parte, né, do dia a dia. Caraca, acho que é algum tempero que minha esposa é uma cozinheira que, meu Deus do céu, mas algum tempero forte que ela colocou que tá irritando aqui no nariz. Então olha só, o primeiro dos existencialistas que a gente vai ver é o camarada que é conhecido como o papai do existencialismo. O nome dele é Soren, eu não sei como pronuncia, I'm so sorry, eu acho que ele é da Dinamarca. Tem até uma trema aqui no nome dele. Kierkegaard. Não quero escrever errado isso. Kierkegaard. Escrevi errado, droga. Não, calma aí. Kierkegaard. Isso é verdade, são duas letras A. Eu coloquei duas letras E. Kierkegaard. Droga, escrevi errado. Então, ó, veja bem. Vou reescrever o nome do nosso amigo aqui, ó. Cara, que diferença escrever no papel e escrever no computador, cara. Meu Deus do céu. Agora sim. Soren Kierkegaard, beleza? Ele é do século XIX, ou seja, 1800 e lá vai fumaça. Certo? Antigo. Mas os existencialistas mais famosos são do nosso século, né? Ele era do século XX. Ou XXI, né? O ponto central do pensamento do Kierkegaard, cara, é muito interessante mesmo. Eu vou até falar um pouco antes de escrever. Enquanto isso, vou até pegar outra folha de papel. Isso. Cara, veja bem. O Kierkegaard é um camarada que fica angustiado com uma coisa. Nós, seres humanos, não temos controle nenhum sobre o desenrolar dos nossos atos, das nossas ações. Sacou? As ações que eu tomo, uma vez que eu tomei aquela atitude, uma vez que eu fiz aquela parada, eu perco o controle sobre ela. E de repente, vou logo pro ponto pesado, né? Uma ação que eu tomei, que era uma ação inteiramente boa, uma ação com completa boa intenção, ela acaba se desdobrando em coisas horríveis, coisas maléficas, coisas negativas para as pessoas. E isso é uma coisa que pode acontecer. Também pode acontecer o contrário, uma ação ruim, uma coisa que gerou tristeza, uma coisa negativa, acaba tendo também desdobramentos positivos. Nós não temos como controlar essa parada, entendeu? E isso deixa o Kierkegaard angustiado, beleza? Então, para usar os termos corretos, para vocês entenderem melhor como é que o Kierkegaard pensa, é o seguinte: a liberdade para o Kierkegaard gera angústia. Deixa eu escrever aqui de novo, Kierkegaard. Acho que agora eu não erro mais, não. No computador eu já não erro um tempão. Acho que na hora de escrever aqui com a mão. Ah, quer dizer que no computador você escreve com o pé? Não, você vai escrever com a caneta. Soren Kierkegaard, beleza. Então olha só, para ele a liberdade tem como resultado a angústia. Mas por que, JL? Por causa disso que eu acabei de falar. Por quê? Nós não conseguimos controlar quais serão os resultados das nossas ações. Então, para ele, para esse pensador, ele fica agoniado antes de tomar qualquer tipo de decisão. Ou seja, qualquer mínima que seja a liberdade das decisões que ele toma, para ele gera angústia. Por quê? Porque a gente não consegue controlar
o que vai acontecer dali. Ou seja, lembra do efeito dominó, né? As pecinhas de dominó, bonitinhas enfileiradas, né? Você dá um peteleco em uma, irmão, vai derrubando as outras, vai fazendo caminhos e desenhos que você não imagina, certo? Então, essa é a visão do nosso amigo Kierkegaard. Então, a liberdade gera angústia. Por quê? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Por quê? Gera angústia. Porque não temos controle, não podemos controlar, não controlamos os desdobramentos de nossas ações. Desdobramentos dessa liberdade, entendeu? Das ações que a liberdade nos permite tomar. Eu estava assistindo um episódio de um seriado. Como eu vou colocar no YouTube, eu não vou falar o nome do seriado, porque eu não sei se pode, não sei como é que funciona esse negócio. Mas enfim, um seriado que eu estava assistindo, né, que é um filósofo, que é o personagem principal, um professor, um seriado catalão, uma série muito brutal. Tem uma parte que eles falam sobre... ele pede para um aluno fazer uma conexão entre comer um camarão e Kierkegaard. Aí uma aluna, na verdade, ela fala: a liberdade de comer de poder comer esse camarão me gera angústia. Eu não lembro se ela se deu continuidade, mas eu já penso logo. Sim, porque vai que o camarão faz você se sentir mal, vai que você desenvolver uma alergia que você não sabe, vai que aquele camarão, sei lá, vai que os camarões sofreram, né, quando eles foram pescados. Então, sacou? Então isso deixaria uma pessoa como? Travada frente à vida. A pessoa fica, caraca, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não sei o que pode... o que a minha ação pode ter como desdobramento. Eu não sei se um obrigado que eu falo para alguém pode resultar num assassinato. E aí a resposta que o Kierkegaard encontra é muito interessante. É a religião. Sacou? A resposta que o Kierkegaard encontra para essa angústia que ele sente de não conseguir agir bem com a liberdade, porque ele não sabe o que vai resultar dessa liberdade, isso faz com que ele vá para a religião. A religião é a salvação desse autor. Como assim salvação? É o seguinte: não tem como a gente entender, né? A gente ter ideia de o que acontece a partir de uma ação nossa, né? Quais são os desdobramentos? A gente não tem como saber. Então a única forma para ele é a seguinte: cara, eu tenho que ter fé em Deus, na divindade, de que essa ação vai ser boa, e sigo em frente. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas nem se questionaria sobre isso, seguiria vivendo. Então o simples fato dele se questionar, dele buscar uma resposta, já mostra que ele é um cara que está muito preocupado, sim, e com questões básicas da existência do ser humano. E aí, essa questão dele, essa solução que ele encontra com a fé, né, é conhecida como leap of faith. Leap of faith. É o salto de fé. Beleza? Salto de fé, ou salto da fé. Para o nosso amigo Kierkegaard, a religião é o quê? A fé é um salto no escuro, beleza? É um salto que a gente dá sem certeza nenhuma de para onde a gente está indo, mas acreditando que aquilo vai dar certo, entendeu? Beleza? E tem uma frase interessante também, ó, sobre o fato do Kierkegaard ser religioso. 14 minutos, Nós não podemos, segundo Kierkegaard, justificar as nossas ações a partir do ponto de vista ético. Não tem como justificar as nossas ações eticamente. Não, mas eu fiz isso de maneira correta, com boas intenções. Por que não tem como? Porque a gente não sabe os desdobramentos. Não, mas eu chamei a atenção daquele aluno justamente para que ele se tornasse uma pessoa melhor, para que ele fosse mais responsável e tal. Pronto, o menino ficou super deprê, ele ficou mal, não quer mais voltar para a escola por causa disso. Sacou? Então não adianta você ter boas intenções, segundo Kierkegaard, certo? Bom, na minha opinião, não adianta muito, mas estamos estudando o nosso amigo Kierkegaard. Sacou? Então para ele essa é a parada, ok? Nós não temos controle sobre aquilo que a gente faz. A gente faz uma coisa que é cheia de boa intenção e os desdobramentos eu não sei.
que vai acontecer. Então ele fica travado. E a solução que ele encontra é a fé, que é um salto no escuro, beleza? É um salto de... a fé, para ele, é um salto no escuro. Aquele salto que ele dá sem ter ideia de para onde ele está indo, beleza? Mas ele acredita, já que a razão não pode dizer para ele se o que ele está fazendo é bom, porque racionalmente a gente não tem como supor e controlar os desdobramentos das nossas ações, já que a razão não dá, ele joga na fé. Beleza? E aí ele é, como eu já comentei, eu vou escrever aqui para vocês copiarem bonitinho. Ele é o pai do existencialismo. Bacana? Pai do existencialismo. Certo? E outra frase bacana, importante para a gente sacar que é dele, é o seguinte: o indivíduo, cada indivíduo, é responsável, beleza? O único responsável por conferir sentido à sua vida, beleza? Então o indivíduo é o responsável, vou colocar de uma forma mais simples aqui, pelo sentido o indivíduo é o responsável pelo sentido, vou colocar aqui em cima, de sua vida. Então, ó, o indivíduo é responsável por conferir. O que é conferir? Por dar, por impor. Então, cada pessoa, cada ser humano adulto responsável é o responsável por dar sentido para a sua própria vida. Entendeu? Pô, JL, mas ele não é um cara que fala de religião, como é que agora ele está falando que tudo está na mão do indivíduo? Cara, se o indivíduo não se questionar sobre isso, ele nem vai falar nada da liberdade, certo? Então, ó, o indivíduo que é o responsável. É justamente por isso que a liberdade dá angústia a ele, sacou? Eu sei que eu sou responsável por dar sentido à minha vida. Então as minhas atitudes são muito sérias. E as minhas atitudes eu não tenho como controlar o desdobramento delas, é um efeito dominó que eu não posso parar no meio do caminho. E agora? Ah, é a fé. Eu tenho que tomar as atitudes com fé em Deus. Sacou esse resuminho agora do final? Depois volta e escuta de novo. Assiste. Valeu, galera. Tamo junto. Bacana.